Vamos acolher a palavra de Deus em nosso coração. Bem-vindo, bem-vinda a este momento de reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz. Estamos nesta caminhada de escuta da palavra, de vivência, de busca de vivência desta palavra santa de Deus em nossos dias. E nós queremos acolher cada vez mais essa palavra em comunhão com a igreja, que nos dá a possibilidade de ler a palavra de uma forma organizada, como um grande tesouro que vai se abrindo a nós a cada dia. E assim nós temos a possibilidade, com a igreja, ter uma visão geral da palavra de Deus, né? Não ficamos apenas em alguns textos que convém, mas lemos toda a Sagrada Escritura durante os anos, né? E nós temos a possibilidade de fazer isso. Então nós vamos ouvir e meditar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos 2, de 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Ora, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de conduzir esta reflexão pensando em algumas atitudes e sentimentos que muitas vezes nós podemos nos nutrir em nossos corações. Sentimentos que bons, atitudes boas, mas algumas também que não são boas, que são contrárias de verdade àquela que é a vontade de Deus em relação a nós. E hoje, ouvindo este Evangelho, nós podemos pensar em uma destas atitudes que não são boas, que é aquela de ficar controlando a vida das pessoas, espreitando, né? Ficando assim de olho para poder ver o erro dos outros ou para ver aquilo que a gente acha que é errado e às vezes para ver alguma coisa que o outro faz que pode ser até errado, mas que muitas vezes nós também fazemos e que, criticando o outro, a gente acha que está assim meio que protegido, né? Porque é como se a gente dissesse: o outro tem problema, eu não tenho. Então, nós somos convidados, meus irmãos e irmãs, a pensar nesta atitude que muitas vezes pode tomar conta também do nosso coração. Os fariseus, os doutores da lei, muitas vezes estavam nesta atitude de ficar observando o que Jesus fazia, o que ele dizia, para poder colocá-lo à prova. E esta é uma atitude que, como nós mesmos sabemos, é uma atitude que faz mal para quem é criticado, né? Para quem é visto, sim, mas faz muito mais mal para quem tem esta atitude, porque a pessoa passa a viver a sua vida só em função disso e muitas vezes fica escravo dessa atitude e vive inteiramente dedicado a isso e perde a oportunidade de viver tantas coisas belas e boas. Então, nós ouvimos várias vezes essas pessoas que estão nesta atitude e acham sempre um motivo para poder criticar Jesus. Ficam na espreita, ficam observando para poder ver um erro ou algo que acha errado e poder chamar atenção, criticar, se colocar como melhores para poder apontar o dedo e dizer que o outro que está errado. Hoje, esta atitude aparece no Evangelho, quando estas pessoas veem os discípulos de Jesus, né, comendo, né, matando a fome, num dia de sábado. E aí vem o questionamento: olha, não pode ficar fazendo isso em dia de sábado, né, porque o sábado é
foi feito para o descanso, né? Então encontram um motivo, né, para criticar Jesus e os seus discípulos. Jesus, ele vai fazer uma catequese, né, uma explicação, uma evangelização, uma conscientização desses homens sobre a importância que tem o ser humano e colocar o sábado no seu lugar, que o sábado está a serviço do homem e não o homem deve estar a serviço do sábado. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então o sábado está para servir o ser humano e não o ser humano servir o sábado, né? Então é muito importante que nós tenhamos isso no coração. A lei foi feita para servir o ser humano, não o ser humano para servir ou para ficar escravo da lei. É importante que pensemos sempre que o ser humano deve vir sempre em primeiro lugar. Antes de toda lei está o ser humano que deve utilizar da lei para o seu benefício, para o seu bem, para o seu crescimento. E Jesus, ele vai fazer isso de uma forma muito didática, ao trazer presente que Davi, que é um grande personagem da primeira aliança, né, muito respeitado pelos judeus, pelos fariseus que estão dirigindo-se a Jesus, ele e os companheiros dele fizeram algo que poderia também ser tido como abominável, né? Eles comeram do pão que era destinado ao sacrifício e que só aos sacerdotes era permitido tomar deste pão, né? Então, Jesus, ele é didático para poder dizer, olha, vocês falam tão bem de Davi, mas ele também fez isso. Então, se Davi fez porque estava com fome, é porque, para matar a fome, para o bem do ser humano, isto é possível de ser feito. Porque a lei foi feita para o homem, para servir o ser humano, e não o ser humano se tornar escravo da lei e deixar de viver por conta de uma observância fria da lei. Então nós somos chamados a guardar isso no nosso coração. E Jesus, ele vai aprofundar, né, este seu ensinamento, nesta chamada de atenção sobre o valor verdadeiro do sábado, que é para o descanso do ser humano, que é para servir o bem, para fazer o ser humano ter a possibilidade de ter uma vida digna, uma vida boa, de ter dignidade em sua existência. Então nós somos chamados a fazer a experiência de ir acolhendo a cada dia este chamado, né, que a palavra de Deus nos faz a deixar as nossas vidas ser conduzidas por ela mesma, por esta palavra santa que é o próprio Jesus, e aprender dele esta grande verdade, que é o ser humano que está no centro do olhar de Deus, e que a lei que Deus ele propõe, que ele acolhe, que ele orienta, que ele inspira, esta lei ela está sempre para servir o ser humano. E que quando é instituído o sábado, é para que o homem e a mulher tenham um dia para o seu descanso. Santificar o sábado, santificar o domingo, né? Nós santificamos o domingo porque é o dia da ressurreição, e os primeiros discípulos, como nos lembra a própria Sagrada Escritura, reuniram-se para celebrar a ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana. Nós guardamos o domingo por isso. Nós somos chamados e lembrados que nós vamos santificar o domingo, nós vamos santificar este dia deixado pelo Senhor como dia de descanso, na medida em que a gente descansa, em que a gente reconheça que nós temos a possibilidade de trabalhar, mas que precisamos de um dia, de um tempo para poder descansar, para refazer as nossas forças. E Deus vai se alegrar cada vez mais quando a dignidade do homem e da mulher é preservada, quando o homem e a mulher podem ter um dia de descanso e podem repor as suas energias para continuar contribuindo com Deus na obra santa da criação. Então que nós nos comprometamos cada vez mais a estarmos unidos ao Cristo, dele aprender a verdade e viver esta verdade de salvação que ele nos propõe a cada dia, colocando sempre o ser humano como centro
do coração de Deus. Porque quando Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, Ele os cria para serem felizes e para terem dignidade. E esta dignidade nós devemos buscar a cada dia. Que aprendamos cada vez mais que Deus nos ama e que Ele faz tudo para que nós estejamos bem e tenhamos a dignidade que Ele nos deu de sermos filhos e filhas dEle. Que a graça dEle venha generosa sobre nós, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, um abraço forte. Fica com Deus.